dar continuidade à gravação dos vídeos, né, nós vamos ter, em breve, concursos aí diversos para o IBGE. Inclusive, a gente tem aqui as questões do concurso de 2010, foi realizado pela organizadora Sesgran Rio. Então, nós vamos ter, esse ano de 2011, também o concurso do IBGE, que será organizado aí pela Consuplan, uma outra organizadora, mas que tem uma característica muito parecida aqui com o Sesgran Rio, certo? Essas questões ABCDE, e tem uma característica, um estilo até parecido mesmo. Então, no ano passado, o IBGE, o concurso do IBGE, realizado pela Sesgran Rio, nos trouxe algumas questões de informática. Então, a primeira questão de informática nesse concurso veio assim: as opções a seguir relacionadas à internet são corretas, exceto a afirmativa de que. Então, nós vamos procurar aqui algumas informações erradas em algum desses itens sobre o ambiente da web, de internet. A letra A diz que nas páginas web existem links, né, comumente chamado de link, que é o hiperlink, ou vínculos, que quando clicados com o ponteiro do mouse, abrem outras páginas da internet. Então, essa é uma questão verdadeira, um item verdadeiro, porque no caso, os links ou hiperlinks são chamados vínculos que, quando clicados, proporcionam a abertura de um outro recurso, que pode ser, por exemplo, uma outra página da web. Pode ser uma página que contém um conteúdo em HTML, pode ser um vídeo, pode ser um documento em PDF, um exemplo, um edital de um concurso, uma prova anterior de um concurso. Então, os links são elementos colocados nas páginas da web, né, que criam aquele vínculo daquele item da página com algum outro endereço que poderá ser acessado com um clique, como diz aqui, com o ponteiro do mouse sobre o link, sobre o item. A letra B diz: nos sites, os formulários servem como entradas de dados do usuário, como, por exemplo, um formulário de cadastro ou um formulário de busca. Então, é isso mesmo, o item verdadeiro. Geralmente, nas páginas da web, o que é que nós temos? Diversas informações para consulta. Então, você não consegue, através dos navegadores, por exemplo, editar, alterar uma página da web. Mas, em algumas páginas, nós temos formulários, onde nós podemos, sim, editar, dentro da própria página, quando é disponibilizado, os campos, as caixas para digitação, normalmente chamadas de formulários. Então, o exemplo disso é um formulário de cadastro, quando você vai realizar algum tipo de cadastro em algum site, para ter algum tipo de acesso ao conteúdo daquele site. Ou então um formulário de busca, quando você acessa um determinado site que tem vários, digamos, critérios para fazer pesquisas por informações dentro do site. Aí aparecem as caixinhas para você preencher e dar uma refinada maior na sua pesquisa. Então, os formulários servem como entrada de dados nos sites para que você possa, por exemplo, realizar pesquisas, cadastros e alguns outros tipos de entradas de formulários. Esse é um item correto, o item B. A letra C diz que fazer o download de algo significa fazer uma cópia de um arquivo do computador de um usuário para algum servidor na internet. Então, nós sabemos, até uma questão aí, a gente considera fácil, sabemos que o download é o ato de baixar algum arquivo, algum conteúdo de algum computador remoto em rede, como um servidor web, que hospeda páginas na internet, para o nosso computador local. Então, o download é o ato de transferir da máquina remota para a nossa máquina local. Porque o ato inverso de transferir da nossa máquina para algum servidor na internet é denominado upload. Então, no lugar de download, se nós tivéssemos upload, nós teríamos aqui um item verdadeiro. Mas aqui está exatamente o inverso do download, que é considerado, que é chamado de upload. Por isso, pede aqui o item incorreto. Todas são corretas, exceto a letra C, é a opção errada dessa questão. Ainda tivemos dois outros itens na mesma questão. O item D veio assim: o e-mail é um recurso que permite ao usuário receber e enviar mensagens e textos pela internet. Então, o recurso do e-mail, que é chamado também de correio eletrônico, é um recurso que o usuário possa tanto enviar como receber mensagens de e-mail, né, que podem conter textos, podem conter recursos multimídia, arquivos de diversos tipos anexados, textos e etc. Item verdadeiro. E a letra E diz que as comunidades virtuais, como Orkut, por exemplo,
São sites nos quais o usuário pode criar um perfil virtual para interagir com outros usuários, fazendo amigos, criando parcerias de trabalhos e também diversas outras finalidades, o que é correto, né? Essas chamadas diversas redes sociais, elas permitem que o usuário crie um determinado perfil para interagir com outras pessoas, criar parcerias de trabalho, criar amizades, etc. e diversos outros fins. Então, realmente, o único item errado dessa questão, o item C, que deve ter sido marcado como item dessa questão aqui, número 51 desse concurso do IBGE de 2010. Vamos à questão 52 desse concurso. Questãozinha também muito simples, mas que a gente viu, por exemplo, no concurso da Caixa Econômica Federal do ano passado, em vários concursos do ano passado para esse, que é a pergunta: entre os relacionados a seguir, qual programa pode ser utilizado como navegador de internet? Também, em alguns concursos, são chamados de browser. Pode ser considerado um browser, ou seja, um programa utilizado para navegar na internet. Então, hoje em dia, nós temos alguns bem conhecidos, como o Internet Explorer, que já vem com o Windows, Microsoft Windows, o Mozilla Firefox, que vem em diversas distribuições Linux, mas que nós comentamos em um outro vídeo aqui recente, que o Mozilla Firefox pode ser utilizado em qualquer plataforma de sistema operacional, tanto que nós temos instalado também nessa máquina com o Windows 7. Tá? Temos o Google Chrome, temos também o Opera, né, Safari e alguns outros tipos de navegadores aí, até de forma gratuita espalhados no ambiente da internet. E entre as opções aqui, de uma forma, como eu disse, muito fácil de identificar, o Mozilla Firefox, ele é um programa utilizado para navegar na internet, é um browser. Às vezes, para confundir um pouco, as organizadoras colocam também um outro programa da Mozilla chamado Thunderbird, né, que é um programa parecido com o Outlook Express da Microsoft, voltado para o gerenciamento de contas de e-mail. É um programa chamado cliente de e-mail, não utilizado para navegar na internet. Tínhamos também aqui como opção o Adobe Reader, né, que é utilizado para visualizar os documentos no formato PDF, outra funcionalidade. O Install Shield Express, que é um programa mais complexo, utilizado para a criação, né, de instaladores. O Microsoft Security Essentials, que no caso é um recurso disponibilizado pela Microsoft, inclusive até gratuito, para criar uma proteção maior no seu computador contra vários tipos de pragas virtuais, contra vários tipos de malware, certo? Vírus, hotkeys, né? Até mesmo spyware. Então, permite que se baixe gratuitamente de algum servidor de downloads na web e que seja instalado no computador do usuário para aumentar o nível de segurança da máquina do usuário. O Microsoft Live Messenger, que no caso é o programa de mensagens instantâneas da Microsoft. Então foram colocados aqui outros programas que têm outras funcionalidades que não seria aquela simplesmente de navegar ou permitir navegar na web. Por isso, o Mozilla Firefox é um navegador, é um browser, letra B de bola. Em seguida, a questão 53 desse concurso nos trouxe aqui o assunto hardware, né? Que também, apesar de não ser muito cobrado em concurso, mas em vários concursos, pelo menos uma questãozinha está garantida lá sobre a parte física do computador. E aqui nós tivemos, nos sistemas operacionais da família Windows, como XP ou Vista, grande parte das operações são realizadas com o uso do mouse, que é considerado um dispositivo de apontamento, ou seja, um dispositivo de... Bom, em uma máquina, na parte física do computador, nós temos os periféricos, né, chamados também de dispositivos de entrada, de saída e periféricos mistos, dispositivos que funcionam como entrada e saída. Então, o periférico de entrada é aquele que permite ao usuário executar a entrada de algum comando, iniciar algum processo operacional no computador, como a gente faz com o mouse, como a gente faz com o teclado, como podemos iniciar uma operação de entrada de imagens com o scanner, com uma webcam, e vários outros dispositivos de apontamento para executar a entrada de alguma operação. Como o monitor de vídeo, como a impressora, como as caixinhas de som, nos proporcionam a saída de alguma informação em algum formato de áudio, impresso, visual em tela. E alguns dispositivos que proporcionam as duas coisas, como um dispositivo multifuncional que tem o recurso de impressão, de escaneamento. Então, nós temos aqui a pergunta: considerado um dispositivo de
apontamento para realizar a entrada, né, nos sistemas operacionais da família Windows, como XP ou Vista. Grande parte das operações são realizadas com o uso do mouse. No caso, está considerando aqui já o mouse diretamente, e o mouse ele é considerado, como a gente acabou de citar aqui nos exemplos, né, um dispositivo de entrada. E por isso a gente tem logo na letra A aqui, dispositivo de entrada. Não é um dispositivo de energia, de composição, distribuição, de processamento. Ele é um dispositivo para a entrada do processamento que será realizado de acordo com a entrada que for solicitada através de comandos executados com o mouse, que é um dispositivo de entrada, por isso a letra A é a opção correta. As duas próximas questões desse concurso, questões 54, 55, nós temos aqui. Na questão 54, no Windows XP, a representação gráfica de objetos inseridos na área de trabalho é denominada. Então, a representação gráfica de objetos na área de trabalho, o que nós temos aqui na área de trabalho do Windows? Ícones. O ícone, ele é a representação gráfica de quê? Aqui nós temos um documento de slides, uma apresentação de slides, né? É um arquivo. Aqui nós temos um atalho, que no caso aqui é para um programa de mensagens instantâneas. Nós temos aqui uma pasta, certo? Ou seja, nós temos aqui uma grande quantidade de representações gráficas, que são chamadas de ícones, que podem apontar diretamente para a abertura de um arquivo, de um programa, de uma pasta, ou seja, de uma unidade de disco também. Nós podemos criar na área de trabalho, assim como em outras janelas, ícones que representem exatamente a direção, o vínculo com alguma informação armazenada em disco. Então, esses ícones, eles são utilizados como representação gráfica de pastas, de documentos, de programas, certo? E atalhos para qualquer um desses itens que nós comentamos aí. Então, uma questãozinha aqui até fácil de identificar. Ícone é a representação gráfica de vários objetos que são inseridos na área de trabalho. Ícone, e não menu, tarefa, gráfico ou borda. Ok? Uma questãozinha também, até mesmo pelas outras opções, muito fácil de identificar o item correto. E a questão 55 veio assim. O Windows Explorer permite ao usuário o quê? Bom, o Windows Explorer, que nas primeiras versões do Windows se chamava gerenciador de arquivos, e aí a gente já tem uma noção qual é a função desse Windows Explorer no sistema Windows, que no caso é fazer o gerenciamento de todos os dados gravados nas unidades de disco. Né? E nós temos, para organizar de uma melhor maneira as informações gravadas, as pastas, né? Então ele acaba se tornando um gerenciador de pastas e arquivos, informações gravadas em disco. E nós temos aqui, por exemplo, a pastazinha, pronto, Office 2003 é uma pasta que contém 3, 6, 9 objetos, e por meio dessa janela do Windows Explorer, nós podemos gerenciar aqui diversos conteúdos armazenados em discos. Então nós podemos aqui visualizar todas as informações gravadas em disco, gerenciar e até fazer alterações, como por exemplo, se eu clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia dessa janela, nós podemos aqui criar uma novo pasta, dentro da pasta Office 2003, o que seria uma subpasta, criar aqui, por exemplo, um novo atalho, ou até mesmo um novo arquivo de um determinado tipo de programa já instalado no disco do computador, no disco local. Nós podemos selecionar o ícone de algum arquivo, clicando com o botão direito do mouse, e abrir, imprimir esse arquivo, certo? Recortar, que significa mover para uma outra posição, para uma outra pasta, para um outro disco, vou fazer uma cópia. Excluir esse item enviando para a lixeira, já que está em uma pasta do C2 no HD. Renomear, modificar o nome, ou seja, ele permite o gerenciamento dos diversos comandos que a gente pode executar para pastas e arquivos. Então, entre as opções dessa questão, nós tivemos: o Windows Explorer permite conectar à internet? Não. Se tivesse aqui que a partir do Windows Explorer seria possível digitar endereços da web para o acesso em um navegador, aí tudo bem, porque na barra de endereços do Windows Explorer nós podemos digitar endereços da web para que o sistema operacional possa iniciar o programa adequado do browser para acesso ao endereço. Criar pastas e atalhos
foi o primeiro item que eu mostrei ali, ao abrir o Windows Explorer, alguma pasta, com o botão direito do mouse, a lista de opções, tem lá a opção novo, que permite criar arquivos, atalhos e pastas. Esse é o item correto da questão. Desenhar páginas da web não é função do Windows Explorer. Mensagens de correio eletrônico, ler mensagens de correio eletrônico, o mais adequado no caso do Windows seria o Outlook Express. Remover vírus e pragas virtuais, também não existe essa funcionalidade dentro do Windows Explorer, né? Então, nós temos aqui criar pastas e atalhos, seria uma das funcionalidades, uma das opções dos recursos que nós podemos utilizar através do Windows Explorer, porque assim ele o permite. Portanto, letra B de bola, a gente aqui encerra a gravação desse vídeo, né, mostrando aí as 5 questões que foram cobradas no concurso do IBGE de 2010 pela SES Gran Rio. Então, em breve a gente retorna